Olá, tudo bem? E aí? Você sabe quantas empresas e serviços existem hoje no Brasil? E sabe por que muitas delas não se sustentam? É, a maioria dos problemas está no preço que você vende. Mas não é simplesmente colocar uma margem super gigante em cima do valor que você adquire a mercadoria ou daquilo que você acha que é o valor da prestação de serviço. Você precisa saber e entender os seus custos para elaborar um preço decente. E hoje é sobre isso que eu vou falar. Bora pro vídeo. Olá, meu nome é Marcelo Costa, sou consultor financeiro e esse é o Confinanças. Já deixa seu like, se inscreve no canal para receber sempre vídeos novos aqui toda semana. Cara, na maioria dos atendimentos que nós temos, depois de organizar o financeiro, colocar o plano de contas em ordem, fazer aquele fluxo de caixa que eu ensinei no último vídeo, se você quiser ver esse vídeo, tem um card aqui em cima, em algum lugar aqui, você vai conseguir ver ele, tá certo? O fluxo de caixa do jeito certo. Aí nós nos deparamos com algumas coisas e vamos ter as informações que precisamos para tomar as decisões. E em muitos casos nós vemos que o preço não está formatado da forma correta. Ou o preço é feito, o preço daquele serviço, daquele produto, ele é feito de forma empírica, ou seja, só da mente da pessoa, sabe? Ela acha que custa tanto, o mercado regula aquilo, mas ela não sabe efetivamente quanto custa e quanto que é a margem que ela pode colocar ou que é a margem que ela tem em cima daquele produto. Ou se aquilo realmente vale a pena, aquela determinada linha de produtos vale ou não vale a pena. E eu queria, antes de começar a falar, mostrar um dado para vocês do Sebrae, ok? Então esse aqui é um gráfico do Sebrae, tá certo? Tá lá no site do Sebrae, vou deixar o link na descrição, onde você pode conhecer um pouquinho mais das atividades econômicas e quais são as principais empresas aí cadastradas aí que tem no banco de dados do Sebrae. E a gente vê uma coisa muito interessante. A maioria das empresas cadastradas é na área de serviço, tá certo? São mais de 8 milhões de empresas na área de serviço aqui no nosso país, tá certo? Sendo que a maioria das empresas está lá concentrada em São Paulo, sim, uma cidade muito mais empreendedora, uma cidade gigantesca, mas ela está bem distribuída aí nas outras cidades, principais capitais do país, tá certo? Os outros setores são menores, talvez eles representem uma fatia grande, menor, tem uma maior rentabilidade, mas a maior quantidade de empresas cadastradas está na área de serviço. Então, como é importante ter um preço e um controle certo de tudo isso, né? Mas você sabe como fazer o preço do serviço que você oferece? Você consegue dar o preço do serviço que você oferece da forma adequada? Você consegue colocar todos os seus custos englobados? Tá certo. Então vou mostrar uma maneira bem simples de você fazer isso através dos controles financeiros, ok? Fica comigo. Primeira coisa que você deve fazer é organizar o seu plano de contas e dividir o seu plano de contas em despesas fixas e despesas variáveis. Você dividindo o seu plano de contas em despesas fixas e despesas variáveis, depois que você pegar os seus saldos, as suas entradas, diminuir pelas suas despesas variáveis, você vai ter a margem de contribuição, ou seja, aquilo que sobra para você pagar as suas contas, tá certo? Então, com aquilo que sobra, você sabe quanto você precisa. E para isso, depois nós vamos fazer uma conta. E essa conta a gente pode chamar de markup, a gente pode chamar também de formatação de preço de venda. Às vezes é muito difícil formatar um preço de venda. Vou pegar um exemplo bem clássico para vocês de clientes que nós pegamos. Na indústria de serviços existem trocentos tipos de serviços que nós podemos ofertar. Mas eu gostaria de me atentar a alguns bem simples, como o serviço de cabeleireiro. Uma cabeleireira, ela tem ali os seus insumos, tá certo? As coisas que ela vai utilizar para ofertar o seu serviço. O que ela utiliza, uma cabeleireira, para fazer o seu serviço? Ela utiliza tesoura, ela utiliza uma cadeira, ela utiliza um guarda-pó, uma coisa para a pessoa ficar ali embaixo protegida e não cair os cabelos. Eu não tenho muito cabelo, então eu não sei como que é. Mas Eu entendi a referência.
Mas o que eu digo para você, tudo que é relacionado à prestação de serviço dela é custo variável, tá certo? Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir. Tudo que é relacionado à prestação direta do serviço dela é custo variável, tá certo? Vai influenciar diretamente no custo do produto dela, tá certo? E os custos fixos que vêm depois, que são ali água, luz, aluguel, são os outros custos inerentes, né? Por exemplo, internet, para os clientes utilizarem o Wi-Fi enquanto estão ali aguardando, uma TV a cabo para as pessoas ficarem assistindo, não sei. Coisas inerentes, coisas que são fixas, que são pagos todos os meses ali, mas que não são diretamente ligados ao produto, ao serviço, tá certo? Ao serviço que se presta. O corte de cabelo, que insumos você utiliza? Utiliza tesoura, você utiliza cadeira, você utiliza um creme, você utiliza um talco, tudo isso deve ser englobado em suas quantidades. E aí a gente chama isso de ficha técnica. Eu quero mostrar uma ficha técnica para vocês, só para vocês terem uma noção de como ela é. E está aí, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de planilha de custos, tá certo? O custo de todos os serviços que um cabeleireiro oferece, ou nesse caso, esse cliente oferece, tá certo? Tá aqui, não vou mostrar o nome do cliente, né? Nem todos os dados bem certinhos, né? Por questão de confidencialidade, tá certo? Mas, olha só, que bem organizado. Essa cliente é muito organizada. Ela colocou todos os insumos que ela utiliza ali para prestar o serviço. A capa descartável, papel alumínio, toalha descartável. E aí vem com o valor que ela pagou nesses itens, tá certo? Aí a quantidade e uma perspectiva de vida útil de dentro do produto, né? O valor de cada uso, porque é o tempo que se utiliza, tá certo? E aí o tempo que leva para se fazer. Aí ela pegou cada item dos seus serviços, tá certo? E o colocou e dividiu. Nisso, ela chega num custo de serviço. E nesse custo de serviço, ela pode saber quanto ela precisa englobar para ter uma margem que pague as suas despesas fixas, né? Então isso é o quanto custa para a pessoa fazer, tá certo? Isso é um custo variável, porque quanto mais ela fizer, quanto mais serviços ela fizer, maior será esse custo. Digamos que ela faça uma escova média, uma escova curta ali, né? Ela vai fazer quantas? 10 num dia. 10 num dia ela vai ter um custo diário aí de mais de R$100. R$107,10 no caso, né? Esse valor vezes 10, tá certo? Esse valor de R$10,71 vezes 10, que seria o número de escovas que ela faria num dia. 10 escovas vezes 10,71 igual a R$107,10. E assim por diante. Então, chegando nesses custos, ela tem o custo variável por unidade, né? Por serviço que ela presta. Com isso, ela consegue fazer um preço adequado a repassar para os seus clientes. Mas ela só vai colocar esse valor? Nossa, está muito baratinho. Não, agora tem que colocar os outros custos. Então, eu quero mostrar para vocês como nós pegamos esse valor de R$10,71 e colocamos ali para englobar todos os custos e fazer o preço de venda correto do serviço, ok? Então agora eu quero mostrar para vocês dois métodos que nós podemos fazer o preço de venda do serviço, tá certo? Dois métodos muito simples. Um é muito simples e o outro é um pouquinho mais complicado, que é por método de rateio. O outro é por markup direto e o outro por rateio. Só que os dois, qualquer um dos dois, só vai funcionar se você fez uma DRE. Você sabe as médias dos custos fixos e variáveis que você tem dentro do período. Tá? Nós colocamos isso dentro de uma média. Pegamos essa média de custos fixos, tá certo? As despesas fixas e tiramos um percentual. Qual o percentual que as despesas fixas impactam nas receitas? Nesse caso aqui a gente colocou 42%, tá certo? É 42% que elas impactam, tá certo? Qual que era o preço do custo, né, do serviço, que era o custo variável? Era R$10,71, né? 10,71 mais as despesas fixas. Hoje, a média de impostos aí na área de serviços, eu coloco 7,5%, porque você às vezes está esquecendo dos impostos municipais, que depois você vai ter que pagar, às vezes você não precisa pagar, enfim. Bom, enfim, 7,5% aqui na minha região. O lucro pretendido que eu quero com cada operação? Eu quero um lucro de 10%. Aí eu vou ter meu preço final.
Com lucro, um markup de 247%, eu tenho um valor de venda aí de 26,44. Nossa, Marcelo, por uma escova, isso é muito barato. Não, beleza, ficou muito barato. Mas você já sabe que você não está tendo prejuízo, tá certo? Então você já sabe que aquele produto tem uma rentabilidade, aquele serviço. Nossa, eu sempre falo produto, mas é muita indústria na minha cabeça. Esse serviço tem uma rentabilidade muito boa. Nós temos dois métodos, então, agora que estamos estabelecendo para definir o valor do nosso serviço, tá certo? O primeiro método é por markup. O markup é uma taxa que você acrescenta em cima do valor do custo variável daquele serviço. E o outro método é por rateio de despesas, que eu considero particularmente muito superior, tá certo? O markup, ele é muito generalista, ele não dá uma figura concreta do que é, tá certo? Já no método de rateio, você consegue fazer e dividir todas as despesas em cima daquele valor variável e acrescentando e acrescendo, assim você tem um valor mais fidedigno do valor do serviço, ok? Porque aqui simplesmente nós vamos colocar o valor do serviço e alterar o valor do lucro pretendido e assim com as suas despesas e tal. E como funciona isso? Em qualquer um dos modelos, nós teremos que colocar a média de despesas fixas. E da onde que eu tiro essa média de despesas fixas? Se eu fiz lá uma DRE, dividi minhas despesas fixas e minhas despesas variáveis e coloquei elas em linhas, depois eu vou pegar a soma de vários meses de um determinado período. Digamos que eu vou pegar 10 meses aí dos meus extratos, colocar lá dentro do plano de contas, organizar tudinho, fazer tudo o que eu preciso, tá certo? Aí eu vou ter uma média das minhas despesas, tá certo? Quando eu estou fazendo isso no planejamento, Marcelo, como eu faço? Você vai projetar quais seriam suas despesas e seus custos. Porque você não vai entrar no negócio sem saber quais serão as despesas e os custos dele, qual será o valor do aluguel, qual o valor da aquisição de um determinado serviço, tá certo? Quanto você vai gastar de insumos para ofertar aquele serviço. O nome disso é planejamento. Se você não faz isso, infelizmente, você já começou errado. Ah, então eu tô lascado, Marcelo. Não. Você pode começar agora do jeito certo. Daqui pra frente, fazer do jeito certo. Beleza? O importante é começar agora, tá certo? Então, se você começou agora, quer fazer as coisas do jeito certo, eu vou explicar para vocês esse método rapidinho de rateio, tá certo? No método 2 aqui, que eu falo de rateio, eu vou pegar um número de funcionários que eu tenho disponíveis ali, diretamente ligados à prestação de serviço, tá certo? Os outros funcionários, eles vão entrar como custos fixos, tá certo? Os funcionários que não estão diretamente ligados à prestação de serviço. Digamos assim, dentro lá do nosso salão de beleza, que era o exemplo inicial, nós temos as cabeleireiras, nós temos as pedicures, manicures, as pessoas que fazem sobrancelha, enfim. Elas estão diretamente ligadas ao serviço. Mas uma recepcionista, uma menina da limpeza, uma pessoa da limpeza, um segurança ou qualquer coisa do tipo, não está ligado diretamente ao serviço, então ele é um custo fixo nesse nosso exemplo aqui, tá certo? Então, depois que eu tenho a média dos custos fixos, nesse caso aqui, R$38 mil mensais, eu vou pegar o valor do serviço, 10,71. Tendo o valor do serviço, eu vou imaginar quanto tempo leva esse procedimento, quanto tempo leva essa prestação de serviço. Nesse caso, para fazer uma escova, digamos que leva 1 hora. 1 hora, então eu já tenho um custo. Eu pago comissão sobre essa prestação de serviço? Não, eu não pago nenhuma comissão sobre essa prestação de serviço, tá certo? Eu pago algum terceiro ali para prestar esse serviço? Não. Quanto de lucro eu quero? Eu quero 14%, tá certo. Eu tenho alguma depreciação ou investimento que eu faço? Por exemplo, alugo algum equipamento para fazer esse serviço? Não, eu não alugo, né? Eu também não retiro nada daquela prestação de serviço. Beleza. Média de imposto 7%. O total de imposto vai ser esse. E o valor mínimo que eu posso cobrar nesse serviço. Que olha só, ele tem um custo variável para mim de R$10,71. Eu terei que cobrar, no mínimo, R$ 87,96. R$ 87,96. R$ 88 para eu ter um lucro em cima dele de somente 14%.
Ah, mas eu estou cobrando 50. Depende aqui dos teus custos fixos, tá certo? Nesse nosso exemplo, o custo fixo dessa empresa é R$ 38.000, tá certo? Com aluguel, água, luz, energia, internet, todas as coisas para ela poder funcionar, mas não estão diretamente ligadas ali ao serviço, tá certo? É colocar todos os seus custos variáveis dentro de uma planilha. Você tem que fazer a ficha técnica do seu serviço, tá certo? Colocar o seu serviço dentro de uma ficha técnica, descrever como ele é. Se você faz uma pizza, você tem que falar: eu gasto tantos gramas de calabresa, tantos gramas de queijo, tantos gramas de farinha, tantos gramas de fermento. E quanto custa aquele percentual de gramas, entendeu? Aquela quantidade de gramas. Você vai ter uma ficha técnica da tua pizza, entendeu? Eu gasto tanto de lenha, eu gasto tanto de gás. E você vai saber quanto custa uma pizza para você. Ou quanto tempo custa a hora trabalhada. Entende? Cada serviço tem a sua ficha técnica. Fazê-la é tão importante para que você conheça os seus custos, principalmente os variáveis que são diretamente ligados ao serviço, para aí então você começar a botar preço correto dentro do seu serviço. Se você não sabe, não consegue fazer uma ficha técnica, você não vai conseguir fazer o preço correto do seu serviço. Digamos que para o engenheiro é simplesmente fazer o orçamento. Ele vai fazer o orçamento de todas as etapas, quanto ele vai gastar de material, quanto que ele vai gastar com pessoal, quanto que ele vai... Isso é o orçamento, é a ficha técnica dele. Aí ele vai colocar um percentual de lucro em cima, pretendido, e os impostos, para ele saber quanto ele vai cobrar naquele serviço. Porque se ele repassar diretamente ou colocar empiricamente, ele pode estar deixando de pagar alguma coisa que vai lhe prejudicar ali no futuro. Ali, quando nós fazemos o rateio já do preço, fazemos o preço de venda, nós já sabemos se aquele produto vale ou não vale a pena ser comercializado. Aquele serviço vale ou não vale a pena ser prestado, tá certo? Em muitos casos, nós vamos chegar e vai falar: putz, não cobriu o custo. Não cobriu o custo. Será que vale a pena? É o que eu penso para você. Deixa na sua mente aí para você pensar, na verdade. Eu penso que não vale a pena em alguns casos. Mas se é algum serviço englobado, por exemplo, eu vendo eu faço manicure lá na minha faço manicure ali no meu salão de beleza, beleza? Ah, comprei o salão de beleza agora. Faço manicure lá no meu salão de beleza. E no meu salão de beleza, a manicure não dá lucro. Mas aquela cliente da manicure, ela já está marcada para uma escova, para um corte, para alguma coisa, uma tintura, algo que me dê lucro, entende? Então eu perco um pouquinho naquele serviço para ganhar bastante. Mas aí você tem que avaliar se isso realmente vale a pena para você ou não vale. Se você realmente está conseguindo fazer uma venda em que você consiga agregar valor, entende? Então é uma posição estratégica isso. Preço é uma posição estratégica. Ah, meu preço está muito alto. Eu não consigo chegar no valor. Então você tem que começar a olhar para os seus custos fixos e tentar reduzir eles. Porque reduzindo eles, a margem vai ser maior. Entende? Você vai gastar menos e logo você vai poder cobrar menos para você se englobar e se adequar aos preços que o mercado executa. Tá certo? Então é sobre preço e sobre markup, é isso que eu tenho para falar. Se você tem alguma outra dúvida, e com certeza você tem como fazê-lo, entre em contato com a gente, tá certo? Eu sou Marcelo Costa, essa aqui é o Confinanças, e você pode entrar em contato com a empresa que eu trabalho e presto serviço aqui embaixo na descrição, tá ok? Muito obrigado por ter ficado comigo e até o próximo vídeo. Tchau!